7h26, quadro check-up no rádio. Recebe aqui nos estúdios hoje o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todos os nossos internautas. Uma satisfação imensa. Mais uma terça-feira participarmos aqui do quadro check-up no rádio. O nosso tema de hoje, 5 M's da geriatria. E aí? Exatamente. 5 M's, né? O que é que a gente poderia imaginar, né? A geriatria, ela tem sempre mnemônicos, né? São assim, letras que podem significar alguma coisa. E os 5 M's da geriatria são basicamente o que é que a gente cuida. Qual o sentido de um paciente procurar um geriatra? E qual é a mentalidade do geriatra quando ele está diante de um paciente idoso, né? Então a gente tem 5 pilares que norteiam, logicamente que existem várias outras variáveis que norteiam o nosso trabalho. Mas esses 5 M's são o nosso pilar. M de mobilidade, M de mente, M de multimorbidade, M de medicamentos e M do que mais importa. Então, o geriatra, ele cuida dessas áreas, né? Mobilidade, o que é que a gente vai avaliar? Risco de queda, velocidade de marcha, esse paciente, se ele tem sarcopenia, perda de massa muscular, se ele tem alguma doença osteoarticular que atrapalhe o equilíbrio, a postura, se ele tem alguma doença que veja essa parte de tontura. Então, mobilidade é um parâmetro fundamental. E quando a gente fala mobilidade, a gente, como eu falei anteriormente, a gente entra em várias outras questões. Vai ver se o paciente tem labirintite, se esse desequilíbrio, essa tontura pode ser de algum medicamento, se é uma artrose que está impedindo dele ter mobilidade. É um parâmetro de extrema importância em indivíduos idosos, principalmente os muito idosos. Você conseguir se transferir, ter autonomia, ter independência para se movimentar é fundamental. Isso a gente começa a pensar mesmo antes do paciente ter algum problema de mobilidade. Mas quando ele chega no consultório, quando ele chega para ser avaliado, a gente está olhando a marcha, a gente está olhando a força, está olhando a quantidade de músculo, está olhando se ele não tem deformidade, se ele tem algum problema de visão, também atrapalha a mobilidade dele, tem algum problema de tontura. Então, ele é avaliado desse ponto de vista também. Ele é avaliado, ele é mensurado ali, e aí ele vai ser acompanhado. Se alguma intervenção for feita, por exemplo, a gente propor a retirada de um medicamento que possa estar fazendo com que ele tenha uma tontura, um desequilíbrio. A gente vai avaliar se a retirada desse medicamento daqui a algum tempo vai fazer efeito. Como? Faz um teste de marcha na consulta, faz um teste de equilíbrio e vê se realmente, e se o sintoma desapareceu. Na maioria das vezes, essa alteração na mobilidade, ela tem várias causas. É o medicamento, mas é também uma doença circulatória nas pernas, que faz com que ele tenha uma limitação para andar, uma claudicação, uma artéria que está querendo obstruir, entupir nas pernas, e aí ele tem dor quando anda. Então ele tem uma mobilidade reduzida, falta de força, tem pouca força nas pernas porque passa o tempo todo sentado, parado, a dor limita ele. Então, às vezes tem 1, 2, 3, 4 fatores que a gente vai tentando modificar, propondo intervenções e com o tempo a gente avaliar. Tudo isso visando manter o paciente independente, manter esse paciente com capacidade de se locomover e com baixo risco de cair, que no idoso a gente também está preocupado com as questões de fraturas, de quedas, que podem ser a causa de, aí sim, uma imobilidade clássica. Também vimos o segundo M, o primeiro foi mobilidade. A gente vê aspectos da mente, né? Considerado mente, aspectos relacionados à memória. A gente fala bastante aqui das demências, a principal delas a demência de Alzheimer. Então, a gente avalia ativamente, mesmo que ele não venha com queixa de memória, mas a gente está pensando sempre se ele tem a cognição, a memória, a linguagem, as áreas da cognição preservadas. Ativamente a gente faz teste de memória. A gente aplica algum teste e vê se ele tem alguma deficiência, se ele tem histórico familiar, se ele tem fatores de risco para as demências, e aí a gente tenta modificar esse cenário.
paciente, quando vai na geriatria, a gente está sempre atento a essa parte de cognição, de memória. Além disso, a mente também tem os transtornos do sono. O paciente, quando tem algum transtorno, seja ele insônia, seja ele qualquer outro transtorno do sono, está enquadrado nesse M de mente. Aspectos relacionados às emoções, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, as psicoses em geral, que já, na maioria das vezes estão relacionadas às demências. Então, quando um paciente idoso entra procura um geriatra, o geriatra vai pensar, vai avaliar também essa parte mental, que no idoso a gente vê muito demência, vê muita depressão, muito transtorno de ansiedade, transtornos do sono e delírio, aquela confusão mental que sempre tem alguma coisa por trás, fazendo com que ele desoriente momentaneamente por algumas horas, alguns dias, nesse período de chuvas, muito comum infecções da desorientação. Segundo M foi mente, né? Multimorbidade, multicomplexidade é o terceiro M. O que é isso, doutor? Idoso tem, eu sempre digo que é bastante complexo. O geriatra é o especialista em complexidade, né? Especialista em multicomplexidade. Porque ele vem, você não vai avaliar só a mobilidade, só a mente, você vai avaliar todas as doenças crônico-degenerativas que ele tenha, que ele está tomando medicamento, fazendo tratamento, e você também diagnostica aquelas que ele ainda não tem ciência e no momento da consulta a gente consegue fazer diagnóstico ou depois que pedir alguns exames. Então, a multicomplexidade é o gerenciamento das várias doenças ao mesmo tempo numa mesma pessoa. Quando o paciente vai para um especialista, o especialista vai ver aquela área dele. Logicamente que, sendo médico, ele alguma outra coisa que ele detecte, ele vai recomendar às vezes para outro especialista. A geriatria, ela conversa muito com outras especialidades. O paciente que tem o cardiologista dele, tem o endocrinologista dele, e quando ele vem para a geriatria, a gente avalia essas doenças naquele paciente. Então a gente às vezes se comunica, pode ver alguma conduta que pode estar afetando a mobilidade, a mente, e aí pedir uma reavaliação do especialista, ou o contrário também, se alguma conduta nossa não vai interferir no tratamento daquela hipertensão ou daquela doença cardíaca. Então a gente tem uma boa comunicação com os colegas especialistas, que são abertos, logicamente. Não tem ego, não tem essa sensação de que a gente vai estar interferindo. Não, a gente conversa e o objetivo sempre é o paciente. Então o manejo das multimorbidades, aquele olhar amplo, também é função da geriatria. A gente está sempre checando se está tudo bem com as doenças crônicas que ele venha tratando, ou se tem alguma outra que a gente detectou e que ele, a partir daquele momento, vai precisar tomar mais alguma. Eu sempre digo que a geriatria ela é a ciência da multicomplexidade, mas e que a gente está sempre tentando tirar medicamento, mas boa parte dos pacientes chega para nós com várias doenças ainda não diagnosticadas, e aí a gente fica perplexo de ter que aumentar a quantidade de medicamentos, mas porque ele está subdiagnosticado, ele está com doenças que ainda não foram diagnosticadas, que são necessariamente, a gente vai falar de o que mais importa, mas naquela lista de prioridade às vezes a gente tem que tratar aquela doença naquele momento. Então multicomplexidade é o manejo das várias doenças, aspectos sociais. A gente vê essa questão do suporte social, do estresse cuidador, se ele tem apoio, rede de apoio em casa, se não adianta você passar o tratamento e não observar se esse tratamento vai ser cumprido. Então tem esse momento que a gente avalia o cuidador, avalia a família, avalia se aquele idoso tem a condição, não é só financeira,
mas se ele tem a condição de fazer a insulina se ele, sozinho, se precisa de alguém, se ele sabe tomar os medicamentos, se os medicamentos estão sendo feitos na forma correta, se ele tem uma nutrição adequada, se ele tem condição de fazer uma atividade física. Então, tudo isso está na multimorbidade. E assim, mais um M, né? Multimorbidade é o terceiro. O quarto seria avaliar a lista de medicamentos. Pacientes idosos têm uma maior prevalência de uso de 3 ou 4 ou 5 medicamentos, e a gente faz sempre eu sempre digo que a gente passa o pente fino nas medicações, e aquelas que são, cada medicação a gente avalia se ele está tomando, ainda deve estar tomando, se não era para ter parado há algum tempo e ele continua tomando. A gente avalia se, logicamente baseado em evidências da literatura, se aquele medicamento tem o benefício, mas ele tem a mesma segurança. A geriatria ela trabalha muito também na segurança dos medicamentos. A gente não só vê a eficácia, não, a gente vê também a segurança. Os idosos são mais vulneráveis às reações adversas, então às vezes a gente tem que ou temporariamente, naquele momento, suspender, ou trocar por algum outro, ou conversar com o colega que medicou para que ele possa ver uma outra alternativa se for possível. Então, passar o pente fino na lista de medicamentos é função também, é um M, né? Medicamentos é um M da geriatria, e por isso que a gente sempre pede para trazer a sacolinha de remédios para consulta. Sacolinha de remédios, trazer uma sacola de exames, usar os recursos de filmagem, de foto, tudo isso facilita para que a gente possa avaliar, passar esse pente fino no que ele está usando. E a gente sempre encontra alguma coisa, quase sempre encontra alguma coisa, seja passada por algum colega, seja que o paciente se automedicou, seja alguma coisa que foi orientada por alguma outra pessoa, a gente sempre encontra alguma coisa que pode ser melhor ajustada. Por último, o que mais importa, às vezes para o paciente o que mais importa é ele conseguir tomar banho sozinho, não é ele tomar um medicamento que vai fazer um efeito daqui a 2 anos para ele. O que mais importa é tirar a dor, o que mais importa para ele é conseguir se alimentar com as próprias mãos. Então, no final a gente faz, elenca prioridades dentro desse cenário de 5 M's, né, desses pilares que a gente prioriza na geriatria. A gente faz aquela avaliação e coloca as escalas de prioridade. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer daqui a algum tempo? E o que é que eu espero daqui a alguns meses ou anos, pensando sempre no desejo do paciente. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Tenho 50 anos e tenho neuropatia periférica, e mesmo tomando pregabalina de 75, meus tornozelos e punhos dói demais. Tomo citronerin injetável para repor a vitamina B12. Não tenho diabetes. Por que essas dores não melhoram? A neuropatia periférica, polineuropatia, a principal causa é a diabética. Ela não é diabética. Se realmente for a neuropatia, a gente é um tipo de dor, Marcos. Dor neuropática. Então, como toda dor, a gente tem que manejar com medicamentos para dor. A pregabalina ela é um anticonvulsivante, um remédio para convulsão, mas que a gente usa muito mais para controle de dor crônica, principalmente quando é uma dor mista ou só neuropática. Pode ser que a pregabalina esteja numa dose ainda que precisa de pregabalina, ela funciona bem em altas doses. Possa ser que esteja baixa, possa ser que precise ser ajustado, possa ser associado a algum outro medicamento. Tratador, eu sempre digo aqui, não é só medicamento. Tratador é multimodal, você tem que ir em várias frentes para poder tratar a dor. Tem que tratar o aspecto psicológico do paciente, entender se tem algum gatilho para dor, se o limiar de dor está mais baixo, ele precisa emocionalmente estar bem. Acupuntura, fisioterapia, massagem, atividade física, sono, tudo isso envolve a dor, o sentimento de dor. E, como eu disse, neuropatia é dor neuropática. Então, pregabalina está com a vitamina B12, o B1 ou B6, o citoneurin ele repõe essas vitaminas, é um antineurítico, assim a gente pode dizer. Então, ela está numa linha de tratamento medicamentoso que se usa para neuropatia. Possa ser que outras alternativas, juntamente com o que ela já está fazendo, possa melhorar. Ou, quando a gente tenta tudo e o paciente não melhora, a gente tem que rever o diagnóstico. Será que esse diagnóstico de neuropatia
é realmente o problema da paciente, mas não esquecer que dor tem um componente emocional bastante importante. Eu sempre dou aquele exemplo da topada. Você dá uma topada, você estando feliz, alegre, numa comemoração, você tira aquela topada de letra, mas se você der aquela topada quando você chega em casa, de um dia estressante, que você teve muito problema, o Flamengo perde aquela topada, ela tem uma dor muito, então essa percepção de dor, a dor ela tem um componente emocional bastante importante. Então, às vezes o componente emocional pode ser um dos que está faltando, dar uma ajustada aí. O que eu recomendo é voltar para o profissional que passou e dizer, olha, a dor, então ele pode ajustar a medicação ou iniciar, se ela não está ainda fazendo, essas outras modalidades, esses outros aspectos da dores. Analgesia por acupuntura, por atividade física, por relaxamento, psicoterapia e assim por diante. O ouvinte pergunta aqui, dos 5 M's, o de mobilidade é o mais importante? Não digo que tenha sim o mais importante, não. Depende muito do paciente, Marco. Tem paciente que tem a mobilidade preservada, mas tem uma demência, entendeu? Não adianta, ele sabe andar a casa toda, mas se ele sair, ele se perde na rua. Então, o que mais importa para o paciente é aquilo que ele assim, precisa, entendeu? Assim, geralmente, se ele é lúcido, ele tem a decisão ela é sempre compartilhada, né? A gente tem que entender o desejo. Não adianta a gente achar, não, eu vou passar aqui um remédio para colesterol e não explicar ao paciente a importância disso para que ele se motive, inclusive, a fazer o tratamento. Mas a mobilidade, eu diria que assim, ela tem um grau de importância maior porque ela é subvalorizada. O paciente idoso, ele acha que tem que andar se arrastando, mancando, que ele tem que andar mais devagar mesmo, muito mais do que na verdade é a idade. E que isso implica em qualidade de vida. Quando ele anda menos, interfere em todos os outros. Se ele tem uma mobilidade assim, diminuída, ele começa a precisar de mais medicamentos, então ele entra no outro M. Está provado e comprovado que o nível de atividade física tem a ver com a sua mente. Você, com a mobilidade reduzida, você entra em depressão, você demencia. Um dos fatores de risco para demência é inatividade física. Foi comprovado que, recentemente, que musculação diminui a incidência de Alzheimer. Atividade física diminui. Então, mobilidade altera no outro M da mente, da cognição, do humor, do sono. Então, mobilidade tem esse aspecto de piorar os outros M's, né? E além de ser subvalorizado, o idoso achar que aquilo é da idade, não, essa artrose nunca vai melhorar, não, mas a gente tem como controlar a dor, a gente tem como melhorar a sua capacidade de se movimentar. Se você fizer um exercício, você vai se movimentar melhor, você vai melhorar seu nível de glicose, você vai precisar tomar menos medicamento, você vai melhorar seu nível de pressão, você vai ter um risco menor de cair, você tendo uma mobilidade presente, você vai conseguir se hidratar melhor, você vai conseguir chegar até a geladeira, ou até o gelágua, até o pote, ou até a garrafa para beber sua água, você vai conseguir tomar seus remédios sozinho, sem precisar que ninguém. Então, mobilidade, dependendo do ponto de vista, sim, é um dos mais importantes. Outra pergunta, doutor Belísio, quais são os principais móveis que trazem perigos para o idoso dentro da residência? Aqueles que estão no meio da casa. Móveis em casa de idoso tem que estarem no canto da parede, tem que estar escorado na parede. O vão tem que ser limpo, sem tapete, sem mesa. Lógico que a gente tem aqueles idosos que têm uma demência e você não pode modificar muito o ambiente, que eles desorientam. E aí você vai só tirar tapetes, deixar um piso seguro. Tem um linkzinho na internet chamado Casa Segura. Todo mundo ali pode inclusive simular a sua casa, o que é que você pode fazer. Então, os móveis mais importantes são aqueles que o que você deve fazer é colocar esses móveis na beira encostar no canto da parede para que o idoso fique com o vão livre, tirar batente, tirar tapete, piso tem que ser seguro, tem que ser antiderrapante, não pode ser piso liso, não pode encerar. Se for colocar uma cerâmica, coloque uma que não escorregue muito. O banheiro tem que ser muito seguro, com barra de apoio, que ele cai muito no banheiro. Mas muito mais importante do que esse ambiente seguro, Marcos, é o idoso ter o controle daquilo que faz ele cair.
não é só o tapete não. Ele cai porque tem tontura, ele cai porque a mobilidade, que a gente falou, tá reduzida, ele arrasta os pés, tropeça na sandália. O calçado faz muita diferença. Ele tem algum problema de visão, não enxerga bem algum obstáculo, algum fio, algum brinquedo do neto que está no chão. Então ele tem que tratar também a parte do próprio paciente, aquele que pode facilitar uma queda. Casa segura é importante, mas o paciente estando controlado com seus fatores que podem levar a uma queda é muito mais importante. Inclusive, ele cai muito mais por esses fatores que a gente chama de fatores intrínsecos. Doutor Elísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, Marcos, eu que agradeço e desejar a todos uma ótima semana, que a semana passada foi meio complicada em aspectos futebolísticos. Vamos nem falar sobre isso, né? Porque dá uma dor de cabeça. Eu resolvi falar para não dizer que eu sou covarde, mas... Jogar de 11 da manhã é complicado. Não, e com altitude, com tudo isso, a gente sabe que as coisas vão melhorar. Só é colocar um horáriozinho melhor, descer o nível do mar, que as coisas vão melhorar. Um abraço, doutor Elísio. 7 horas e 47 minutinhos.